Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa conversa com o psicólogo, nosso encontro das quartas-feiras ao meio-dia. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu penso que é um dos temas mais importantes que a gente pode trabalhar, que é a respeito das crenças limitantes, das crenças negativas. Nós vamos ver e tentar entender de que maneira que as crenças interferem na nossa vida. Como que a gente pode identificar as crenças? E também o que a gente pode fazer a respeito disso. É possível mudar? Eu escolhi esse tema porque nós estamos no início do ano, e início de ano muitas pessoas trazem aquelas propostas de início de ano, que duram muito pouco tempo. Então, para que a gente possa fazer algo diferente este ano, ou a partir de agora em nossas próprias vidas, seja ela malhar, seja ela emagrecer, seja estudar mais, seja ler, seja mudar, seja se sentir melhor. Por que tantas vezes as pessoas começam algo e não conseguem concluir, mesmo sendo uma coisa muito boa para a vida das pessoas? Por que as pessoas até tentam algo de diferente, mas pouco tempo depois se veem fazendo do jeito antigo? O que faz com que as pessoas, mesmo racionalmente querendo fazer de um jeito, não consigam mudar? Por que isso daí acontece? Então, é dentro disso que a gente vai entender a questão das crenças. Mas para a gente entender as crenças, a gente tem que entender o seguinte. O nosso psiquismo, ele é complexo, mas ele é um complexo que dá para a gente entender. Vamos entender uma coisa. Freud já havia nos trazido isso. Nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. E ele trouxe aquela referência que todo mundo conhece do iceberg. A ponta do iceberg, que é o aspecto menor, é o nosso consciente. E a parte mais profunda é o inconsciente. Então nós temos duas mentes, uma mente consciente e uma mente inconsciente. E elas têm características diferentes, elas têm modos de funcionamento diferentes e elas têm propostas diferentes para a gente. Vocês vão entender isso daí. Então, a mente consciente, ela é que faz as metas. Ela é capaz de definir metas, ela é capaz de racionalmente falar o que vai ser bom para a gente. A gente consegue pensar no futuro, avaliar resultados, a gente consegue mentalmente testar coisas. É a mente consciente, racional que faz isso. Ela é capaz então de falar assim, não, eu quero assumir o risco, eu vou tentar, vai ser diferente, vai ser melhor. É ela que diz assim, olha, a minha vida pode ser melhor. É a mente consciente que diz isso. E ela tem um modo de funcionamento que habilita a nossa memória de curta duração. Ela é mais imediata, ela lida mais com o hoje, mais com o agora. Ela consegue vislumbrar algo do futuro. É isso que ela faz. Agora, nós temos a nossa mente inconsciente. E é exatamente na nossa mente inconsciente que nós vamos encontrar onde estão instaladas as nossas crenças, os nossos valores, os nossos hábitos, as nossas experiências, os nossos condicionamentos, as nossas memórias mais profundas. E a nossa mente inconsciente, ela tem um objetivo muito claro, que é exatamente de fazer com que a gente sobreviva e que a gente sobreviva hoje, agora. Ela quer preservar a nossa vida, ela quer preservar a nossa existência. Então, na nossa mente inconsciente, nós já trazemos instalados ali programas ligados aos nossos ancestrais. E quando eu falo dos nossos ancestrais, são os nossos ancestrais mais antigos mesmos. Então, quando a gente estuda aquela teoria do cérebro trino, do Paul MacLean, ele fala exatamente sobre isso. Aquele cérebro mais primitivo, que é o cérebro reptiliano, nós temos o cérebro emocional e temos o córtex, que é a parte mais nova do cérebro. Então,
dentro desse cérebro reptiliano, mais antigo, voltado para a sobrevivência, nós trazemos isso também na nossa estrutura cerebral. E o objetivo é sobrevivência, o objetivo é gastar pouca energia, porque não se sabe como é que vai ser amanhã. Os nossos ancestrais lidavam com isso. É por isso que é tão importante a gente aprender a lidar com algo novo, diferente e melhor agora. Agora, a nossa mente inconsciente, ela transforma os aprendizados que a gente tem e que a gente consegue repetir e transforma eles em hábitos. Para quê? Para não gastar energia. Tudo aquilo que vira hábito é aquilo que a gente não precisa pensar para realizar. A gente já faz automaticamente. Então, tudo aquilo que está no automático na nossa vida está vindo da nossa mente inconsciente. Então, a gente repete, a gente aprende, a gente faz de novo, se torna um hábito e se torna um comportamento inconsciente, um padrão inconsciente. Então é exatamente isso. O objetivo da nossa mente inconsciente é poupar energia, é sobrevivência. Só que cada mente tem uma forma diferente de falar, de se comunicar. Não dá para a gente agir em uma com a linguagem da outra e vice-versa. Então, a nossa mente consciente, que é aquela pontinha do iceberg, ela é racional, ela é sistemática, ela é organizada, ela tem que lidar com as coisas uma de cada vez. Ela é semelhante a um computador. O computador é aquele esquema, você pode abrir vários programas rodando ao mesmo tempo, mas é só uma ilusão de que está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. O que o computador faz é algo semelhante ao que a nossa mente faz. Ele trabalha numa coisa, trabalha no outro programa, trabalha no outro, e volta, faz tudo de novo. Só que ele faz de um jeito tão rápido que dá a impressão que ele está rodando todos ao mesmo tempo, mas não está. E a gente também é assim. A gente não consegue dar atenção para 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, não existe. A gente tem que parar uma, faz a outra, pula para outra, só que isso daí nos sobrecarrega, tem consequências. Então a nossa mente consciente, ela lida com uma coisa por vez. É um modo de funcionamento mais sistemático, é um modo de funcionamento racional. Agora, a nossa mente inconsciente, ela tem um modo de funcionamento que é diferente. Ela é mais emocional, ela é mais condicional, dos condicionamentos que são criados. Ela lida mais com as repetições, ela lida com as questões passadas, experiências passadas. Ela não consegue entender o que é o futuro. Ela lida com o agora, com base nos aprendizados anteriores. E tudo o que ela quer é manter a gente vivo. O objetivo dela é sobreviver. Tanto é que as nossas respostas emocionais de medo, de luta e de fuga são essas respostas instantâneas que estão presentes na nossa mente inconsciente, que está ligada também ao nosso sistema límbico. Então, as crenças, onde que elas estão instaladas? Na mente consciente ou na nossa mente inconsciente? Adivinha? Na mente inconsciente. É ali que as crenças estão. E para a gente poder acessar as crenças, a gente vai ter que acessar o nosso inconsciente. E a gente tem que entender, então, essa forma de comunicação. Como que ela se dá? E aí, para você que está acompanhando, você consegue perceber a importância das crenças na sua vida? Você consegue perceber na sua vida o quanto as crenças podem limitar o desenvolvimento em determinadas áreas? Porque a nossa vida, ela tem várias áreas. Área afetiva, área pessoal, área profissional, área familiar, área física, tem a ver com os nossos valores. Onde será que as suas crenças estão te estimulando ou te limitando em cada uma dessas áreas? Então, tem uma informação importante. As nossas ações, elas, de alguma forma, reafirmam as crenças que a gente carrega.
A Dirley está dizendo, pensei que as crenças reduzissem no consciente. Na verdade, o nosso consciente ele pode e deve ser utilizado para a gente começar a mudar as nossas crenças. Mas a gente vai descobrir algumas ferramentas que a gente pode fazer para poder mudar isso daí. Sim, que residissem. Não, elas não residem no nosso consciente. Elas estão no nosso inconsciente. E é por isso que é tão difícil mudar as crenças. Por isso que é tão difícil reconhecer que temos crenças. Porque geralmente as pessoas, elas fazem igual no Alto da Compadecida. Igual Chicó. Só sei que foi assim. Ou seja, a gente age de um jeito, a gente vê a vida de um jeito e a gente acha que as coisas simplesmente são assim. As coisas não são assim. Somos nós que enxergamos assim. Somos nós que conduzimos assim. Porque as nossas crenças fazem a gente direcionar a nossa vida para aquilo que a gente acredita. As crenças fazem a gente enxergar a vida dentro daquilo que previamente está instalado. Boa pergunta. Quem implantou isso lá? Nós vamos falar sobre isso, Dirley. Fica aí que é sobre isso, esse ponto que nós vamos chegar. E olha, é um dos pontos mais importantes. Pensa o seguinte, as nossas escolhas, as nossas atitudes, elas são perpetuadoras das crenças que a gente carrega. Como é que funciona isso? Se você acredita que você é um bom profissional, essa crença vai fazer com que você entregue o seu melhor na hora do seu trabalho. Você vai ser uma pessoa cautelosa, cuidadosa, esforçada. Você vai buscar saber cada vez mais. Você vai estar se redescobrindo, você vai entregar o melhor e você vai escutar do ambiente, das pessoas, uma afirmativa que vai dizer, puxa, você é bom nisso daí que você está fazendo. E isso daí vai te reforçar mais ainda a sua crença. Agora, se você carrega uma crença de que você não é um bom profissional, você vai para o seu trabalho entregando pouco, enxergando poucas possibilidades, mobilizando pouco, e você vai escutar de feedback, realmente você está uma pessoa muito na média. E aí você vai encontrar desculpas e justificativas para dizer, mas é porque eu estou fazendo o que eu não gosto, não é aqui, é em outro lugar e por aí vai. As crenças são assim. Então, aí se você acredita que você não é bom, você dá vacilos, você dá motivos para confirmar que você realmente não é bom nisso. Isso daí vale para todas as áreas da vida. No campo afetivo. Homem não presta. E aí então você vai dizer, mas o meu pai fez isso, o meu avô também. E aí você vai encontrar um número gigante de pessoas para confirmar por que homem não presta. E na sua história, todos os homens que você vai se relacionar, porque você carrega crença, provavelmente vão ter atitudes para confirmar isso daí. E para os homens, muitas vezes é o mesmo tipo de crença. Mas mulher é um bicho interesseiro, mulher só se aproxima por interesse. E aí todas as mulheres que essa pessoa se ligar vão de alguma forma dar mostras disso. Mas será que isso daí é uma verdade? Será que tem que ser assim? Ou por que isso daí acontece? A gente vai lembrar o seguinte, as crenças fazem com que as pessoas busquem elementos para confirmar aquilo que ela já acreditava previamente. Então, a pessoa já traz aquela crença. A crença faz com que ela veja a vida, as situações e as pessoas com aquela lente, com aquele olhar. As crenças, elas fazem com que a gente busque pensar elementos para poder confirmar aquilo que a gente acredita. E eu então vou buscar elementos nas situações, pensando, olha que o risco da situação. Quando eu carrego uma crença, eu tenho uma tendência a não enxergar a situação como um todo. Eu penso elementos
para confirmar aquilo que eu acredito. De um texto eu pego elementos para confirmar aquilo que eu quero ver, aquilo que eu já trago como uma predisposição para poder ver. A Elisângela está dizendo, muito bom tema, parabéns, Rodrigo. Obrigado, Elisângela. Esse tema é das nossas vidas, porque eu acredito que quando a gente faz uma análise mais profunda, não exista ninguém que em alguma área da vida não precise atualizar a crença de que carregue em alguma área da vida. Então é aquela história. Pensa no seu celular. Quantas vezes, de tempos em tempos, ele não pede lá para atualizar o dispositivo, atualizar o aplicativo dele? Por que ele faz isso? É para sempre estar em bom funcionamento. E então, por que será que a gente também não faz isso de tempos em tempos? É provável que a nossa vida esteja travando em algumas áreas exatamente porque a gente não tem parado para atualizar a nossa vida, atualizar a nossa visão de mundo, atualizar a nossa visão sobre nós mesmos, traduzindo, atualizar as nossas crenças. Então esse tema é tão importante por conta disso. E olha, as crenças, elas são meio que transmissíveis. Quem carrega uma crença que tem a ver com a visão de mundo que ela traz, a crença é uma visão de mundo. A crença nos dá ferramentas, elementos para eu lidar com determinadas situações. É isso que a crença faz. É um programa que faz com que eu lide com as situações, com a vida, com o mundo. E aí então ela tende a ser perpetuadora, transmissível. É como se fosse um vírus que está querendo pegar uma outra pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você chegou num ambiente de trabalho e você não conhece ninguém lá nesse lugar. Ninguém. E aí você começa a conversar com uma determinada pessoa e essa pessoa que parece ser muito legal, muito atenciosa e tudo. Aí de repente ela vai e fala assim, olha, aqui no nosso lugar de trabalho tem uma pessoa que é fulano de tal. Fulano de tal, ela é assim, assado, assado. Ou seja, essa pessoa está tentando passar para você o modo dela ver a outra pessoa. E você começa gradativamente a assimilar elementos que vão te predispor a enxergar aquela pessoa desse jeito. E aí, quando você entra em contato com aquela pessoa, existe uma propensão, não é que é exato isso não, mas existe uma propensão a você pender a enxergar aquela pessoa mais do jeito daquilo que foi sugerido para você. Pode ser útil ou pode ser terrível, dependendo da situação. Pensa, quantas vezes a gente não passa por isso num ambiente de trabalho, num ambiente familiar, social, no clube, numa festa. Quantas vezes alguém não chega e nos sugere uma visão de uma outra pessoa? Pois é assim que as crenças vão sendo absorvidas sem que a gente perceba, gradativamente. Então tá bom. O que são crenças, afinal, então? Nós estamos falando das crenças, mas o que são crenças? Crenças, então, são programas instalados que rodam na nossa mente, que nos ensinam uma forma da gente lidar com a vida, com as situações, nos ensinam a interpretar a vida. E elas são autorrealizáveis e querem se perpetuar na gente e nos outros. Meu Deus, as crenças são mais coisas do que eu imaginava. Sim, as crenças elas têm essas características. Então elas ficam rodando, nos fazendo enxergar as situações, pessoas, nós mesmos, de uma determinada forma, e elas então querem se perpetuar e querem mudar para outras pessoas. Elas querem continuar em outras pessoas também, é isso que elas fazem. Então, como as crenças são formas da gente ver, de lidar com a vida, da gente acreditar, dos valores, elas também buscam influenciar, convencer. As pessoas, quando elas carregam uma crença, uma visão de mundo, elas inconscientemente ou conscientemente,
Elas querem perpetuar isso daí para frente, para outras pessoas. E elas então tentam persuadir, convencer, mostrar elementos para que essa crença salte para outra pessoa. É assim que as crenças vão fazendo. A Elisângela está perguntando, podemos mudar essas crenças? Elisângela, me acompanha que eu vou te dar essa notícia. Eu vou te dar essa notícia. Fica comigo porque esse tema é muito importante. E olha, saber lidar com isso vai fazer toda a diferença. Então, vamos só entender uma coisa. Quando que esses programas começaram a ser instalados na nossa vida? De onde que surgem as crenças? Como é que elas começam a ser formadas? Sabe quando? Desde o seu nascimento, desde o nosso nascimento. Quando a gente nasce, a gente já começa a receber estímulos de fora, nós já estamos inseridos num ambiente, num contexto de pessoas que carregam determinadas crenças, determinadas visões de mundo, que trazem valores, e isso vai sendo incorporado, absorvido desde a primeiríssima infância, desde quando a gente é bebê. Os cuidados que a mãe tenha, as coisas que a mãe fala, que o pai, as coisas que a criança vai vendo, escutando desde pequena, vão formando, vão criando este programa ou estes programas para lidar com as diversas áreas da vida. Então, a educação que os pais dão, os tios, os avós, o contato com os amiguinhos, aquilo que os professores ensinam desde cedo, são essas crenças que vão sendo transmitidas. Então, o professor transmite as crenças dele para os alunos. O professor não transmite somente o conhecimento acadêmico. O professor também transmite crenças. Porque todo o contato que nós temos, nós estamos influenciando milhares de pessoas. E milhares de pessoas nos influenciam incessantemente. Gente, incessantemente. Cada palavra, cada atitude, cada gesto nosso é uma forma sutil de nós transmitirmos as crenças que nós carregamos. Que nós podemos fortalecer no outro, sendo uma crença saudável, positiva, ou ajudar no outro a criar uma crença adoecida, limitante. A questão é a gente aprender a lidar com tantos estímulos que na maioria das vezes se configuram de um jeito inconsciente, mas que passam a influenciar na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas e nas nossas atitudes. E naquilo que a gente vai encontrar da vida. Então é algo importante da gente poder entender. Então, tudo isso vai compondo quem nós somos. As crenças vão dando uma direção e elas são autorrealizáveis ao longo do tempo como uma predisposição para um determinado comportamento. Como é que é isso? A crença ela é autorrealizável, ou seja, a partir do momento que eu acredito uma coisa, eu tendo a encontrar na vida isso que eu acredito. Eu vou dar alguns exemplos bem práticos que você vai entender exatamente isso. Então vamos pensar o seguinte. Pensa como sendo um esquema de uma sequência. Então, eu vivencio experiências, eu estou inserido neste ambiente familiar e eu vou escutando coisas ao longo do tempo. Então, de repente, eu estou lá buscando fazer o exercício para casa e eu estou com uma certa dificuldade. Aí um parente invigilante vai e fala assim, mas você é burro, você nunca aprende. E eu estou estudando matemática. Aí eu vou começando a criar uma crença de que, nossa, matemática é difícil, eu não aprendo matemática, eu vou colocando uma barreira, e essa barreira tem a ver com a crença que eu carrego, porque eu escutei isso. Mas aí eu vou lá para a escola e a professora vai e fala assim, olha, mas a sua letra é bonita, você é esforçado. Eu começo a escutar uma outra crença, um outro tipo de estímulo. Aí eu vou jogar bola, futebol. Aí o coleguinha lá e fala, você é um pereba, você é ruim de bola. E aí
de repente, isso que eu escuto pode me limitar de jogar bola. Aí eu carrego a crença de que eu não sou bom de bola. O dia que eu resolvo jogar, como eu não estou treinando, o que acontece? Eu vou ser ruim de bola. Aí eu tendo a não querer jogar bola porque eu carrego a crença de que eu sou ruim de bola. Eu tendo a não me esforçar em matemática porque eu falo assim, meu Deus, eu tenho uma dificuldade imensa em matemática. Aí eu vou para uma outra área da vida. Eu tô lá na adolescência, começando a treinar, vou para as festas a dançar. Aí alguém vai, porque adolescente é cruel, vai tirar e fala assim, nossa, você dança mal demais, né? Mas tá zoando. Aí eu lá tímido, com autoestima baixa, meu Deus, eu danço mal mesmo. E aí o que acontece? Eu não danço, eu fico lá no cantinho, e aí eu não pratico, eu não vou ficar bom naquilo, por causa de uma crença. Por causa de um programa que foi instalado, por causa de algo que eu escutei que se torna autorreforçador. Vocês estão vendo como é que as crenças vão sendo criadas? Só que isso daí vale para todas as áreas da vida. Eu estou dando só alguns exemplos bem práticos, bem comuns de acontecerem. Então essas situações criam, introjetam as crenças que estão sendo introjetadas desde bebezinho, viu, gente? Desde a primeira infância. Então, a gente tem que questionar a respeito das crenças, dos valores, quais que são bons, quais que devem ser mantidos e quais que eu preciso mudar, quais que estão limitando a minha vida, quais que estão me impedindo de viver uma vida mais plena, uma vida mais saudável, quais que estão me impedindo de expressar aquilo que eu gostaria. Quais são essas crenças? Eu tenho que conhecer. Então, vamos pensar nas diversas áreas da vida. Na minha vida pessoal, no meu trabalho, em relação às pessoas que eu convivo, em relação aos relacionamentos que eu tenho, em relação às minhas capacidades. Olha, as crenças limitam minhas capacidades. Em relação ao meu senso de merecimento. Gente, isso é tão sério. Em relação ao dinheiro, meu valor pessoal e por aí vai. Então, é importante eu questionar isso. Por quê? A partir do momento que eu carrego uma crença, a partir do momento que essa crença está introjetada, instalada, ela é um programa que está instalado na minha mente, eu vou lidar com as situações, com as pessoas, com os fatos, com tudo aquilo que eu vejo, que eu entro em contato, como? Enxergando a vida e as situações do jeito, com os filtros que a minha crença me permite. Perceberam? Então essa visão de mundo das pessoas, das situações, ela vai se dar como? Lembra lá? Mente consciente, mente inconsciente. A crença ela está onde? Na mente inconsciente. Então a mente inconsciente, ela tem uma forma de linguagem automática, inconsciente. Então eu vou ver o mundo, as situações, vou fazer essa leitura de mundo dentro das minhas crenças de um jeito automático. Ou seja, não passa pelo meu racional, é inconsciente. Vocês estão vendo como é que as crenças que nós carregamos influenciam a nossa vida de um jeito inconsciente? A Elisângela está dizendo o seguinte: essas crenças estão em nossa vida a todo momento, mesmo adultos? Elisângela, sim, as crenças participam da nossa vida em tudo que a gente faz. As crenças nos dão a visão de mundo que nós temos hoje. Então, como eu enxergo a vida, como eu enxergo o mundo, como eu enxergo as relações, como eu me vejo, o que eu espero da vida, tudo está ligado com as crenças que eu carrego. Gente, isso é muito sério. As nossas crenças nos fazem não só ver a vida de uma determinada maneira, porque elas são automáticas, elas fazem uma leitura de mundo automática, quanto elas me dirigem, elas são autorrealizáveis, lembra? Me dirigem para eu encontrar aquilo que eu acredito. Então, as crenças fazem uma leitura do mundo automaticamente, das situações automaticamente, das pessoas, de mim mesmo, automaticamente. E isso gera os pensamentos que eu tenho, os raciocínios que eu executo a partir daí.
E aí, a partir daí, eu vou sentir emoções, sentimentos. E isso daí vai influenciar o quê? As minhas atitudes, as minhas falas, os meus comportamentos, as minhas escolhas. Isso daí tem a ver com o quê? Com o que eu irei encontrar na vida, com o que eu irei vivenciar na vida. Perceberam que tem todo um ciclo nisso daí? Então, começa com a crença introjetada, e ela é introjetada de um modo inconsciente, ela é confirmada, eu reafirmo ela. Essas crenças introjetadas, que são programas, me ensinam a ver o mundo daquela determinada maneira, que pode ser saudável ou pode ser adoecida, limitada, pode limitar a minha vida. Isso, as crenças geram pensamentos, geram sentimentos. Com base nisso, eu terei escolhas, atitudes, falas, posicionamentos, e isso daí vai fazer com que eu encontre a vida que eu tenho hoje. Então, a vida que cada um de nós tem hoje, em cada pilar da sua existência, está ligado às crenças que se carrega a cada um desses pilares. Vamos pensar o seguinte: nós, o tempo inteiro, estamos interagindo. O ser humano é um ser social, é um ser sociável. Nós precisamos de conviver com pessoas, precisamos interagir para estarmos saudáveis, para estarmos bem. Não é que a gente não precise também da nossa individualidade, dos nossos momentos também, claro que precisamos. Mas o ser humano precisa também de conviver, de interagir. E nós o tempo inteiro interagimos, convivemos. E é nesse sentido que nós influenciamos e somos influenciados o tempo inteiro por tudo. Você liga um jornal, você lê um jornal, você assiste um jornal, você está sendo influenciado nas suas crenças, não se engane. Você vê as mídias sociais, você está sendo influenciado naquilo que você está vendo. Aquilo que você busca, aquilo que você lê, também te influencia. Mas as pessoas que você convive, mais próximas, te influenciam mais ainda. Então, tudo isso daí influencia. E a sua mente inconsciente, que é a parte maior, está captando, absorvendo, introjetando todos esses conteúdos. Cada conteúdo é como se fosse algo que a gente ingere, que a gente está mandando para dentro do nosso psiquismo, reforçando, contendo lá mais material para o nosso inconsciente. A Dirley está dizendo o seguinte: então, às vezes, existe uma certa cegueira, não nos permitindo enxergar que determinadas crenças estão nos prejudicando. Isso é comum de acontecer? Muito comum de acontecer. Muito comum, Dirley. Na verdade, a gente tem a vida limitada e a gente não consegue perceber que a responsabilidade por aquilo que está acontecendo está dentro da gente. A gente tende, porque a crença, ela quer se manter. Lembra disso? Ele é um programa que está sendo executado no nosso psiquismo, lá no nosso inconsciente, e que ele quer se manter vivo, ele quer manter lá, ele não quer sair não. E aí então o que a gente faz? Inconscientemente a gente fala assim: não, a culpa é do mundo, a culpa é do outro, é o país que está assim, é o Covid, é a situação. Percebe? O que a gente faz? A gente joga uma justificativa e a gente não trabalha na raiz, por isso as coisas nem sempre vão mudar. Só vão mudar quando a gente perceber que nós é que estamos na base daquilo que acontece na nossa vida. Então isso daí acontece praticamente sempre, em quase sempre, nas coisas que acontecem na nossa vida. Então, dentro dessa questão da influência de todo o ambiente, das pessoas, pense e questione sobre isso então. Tudo aquilo que a gente está exposto está nos influenciando. Tudo, sem exceção. Pense nisso. Para que você aprenda a filtrar algumas coisas. Aprenda a filtrar algumas coisas. Porque tem coisas que podem te adoecer. Então aprenda a filtrar. Tudo vai te influenciar. De alguma maneira. E você que vai ter que refletir se aquilo vai ser bom ou vai te adoecer. Então, pense também a respeito. Quais pessoas você tem convivido? Essas pessoas, elas carregam crenças
saudáveis ou adoecidas? Qual que é a crença de vida que elas têm? São crenças que favorecem ou crenças que estão estreitando? São crenças saudáveis ou são crenças que te colocam para baixo? Como é que tem sido o ambiente que você tem estado exposto, que você está convivendo? É um ambiente que está te puxando para cima ou está te pesando para baixo? É importante a gente refletir sobre isso. Então, e as pessoas que eu estou convivendo, elas são pessoas que têm uma visão saudável da vida? São pessoas que querem crescer, que estão buscando crescer? São pessoas que estão me oferecendo estímulos também de crescimento? São pessoas que se sentem felizes, satisfeitas? Ou são pessoas que estão apenas queixando-se o tempo todo? Gente, é pra gente refletir sobre isso. Porque nós, aquela historinha de nós somos a média das pessoas, das 5 pessoas que a gente mais convive, é algo que passa por aí sim. As pessoas que a gente mais convive são as pessoas que mais vão ter poder de influência em nós, nas nossas crenças. Então, a Maíra está dizendo o seguinte: penso que muitas vezes o difícil é descobrir essa crença, porque na maioria das vezes as crenças estão tão intrínsecas que nem percebemos. Maíra, total, é isso mesmo. Na maioria das vezes a gente simplesmente vive e a gente fala assim: ah, eu sou desse jeito, o mundo é assim, as coisas são dessa forma. Quando a gente coloca desse jeito, já é uma boa dica para a gente começar a identificar as crenças. Já é uma boa dica. Então vamos pensar o seguinte: é possível mudar uma crença? Vamos voltar nessa pergunta. É possível? A resposta é sim, é possível mudar uma crença. É possível. É fácil? Não é fácil. Se alguém te dá soluções mágicas, você pode tentar, mas não existe solução mágica não. Existe solução real, existe solução madura, existe solução de consistência. Lembra? Aquilo que está no seu inconsciente. O que está no inconsciente é aquilo que foi registrado com muita emoção, é aquilo que foi registrado ao longo do tempo, é aquilo que foi registrado através da repetição. Então, mudar uma crença é possível mudar, mas é necessário que a gente então tenha algumas atitudes. Candy House está dizendo o seguinte: no meu caso, está me pesando para baixo, pois tem uma pessoa que mexeu com toda a estrutura da minha família, mas infelizmente a pessoa não está disposta a mudar. Triste realidade. Então, aí a gente vai ter que entender, é aquela questão de o outro não muda, mas e eu? Como é que eu vou fazer com isso? Eu tenho que aceitar o outro lá. Gente, dá um vídeo que está lá no canal do YouTube sobre esse tema. Procura lá, Rodrigo Ferretti, psicólogo. O tema que foi colocado na terça-feira, ontem, fala exatamente sobre isso. Como é que a gente vai lidar com isso? O que a gente pode fazer? Tá bem interessante. Então, se o outro carrega uma crença limitante que puxa o outro para baixo, tudo bem, é a crença do outro. A questão é eu tomar consciência do que tem me influenciado, do que tem me construído, do que tem me feito, para que eu possa começar a mudar a mim. Eu não devo desejar que o mundo mude pelo outro. Pensa, o sensato é, eu quero que o mundo mude para melhor, então eu vou mudar a mim mesmo primeiro. Eu tenho que ser a primeira pessoa que eu vou aplicar tudo isso que eu acredito para que eu, pelo meu exemplo, pela minha conduta, pelas minhas atitudes, estarei influenciando milhares de pessoas inconscientemente. Eu não vou nem saber disso, mas vão ter pessoas que vão me observar, vão me ver como eu lido com as situações. E se for de uma forma saudável, eu vou influenciar saudavelmente. Então vamos pensar nisso. A Simone está dizendo o seguinte: excelente tema, muito pertinente. É um tema muito relevante para todos nós. Obrigado, Simone. Sim, é assim. Então, vamos pensar o seguinte. Todos nós, sem exceção, se a gente for fazer um raio-x da nossa vida, de nós mesmos, a gente vai acabar descobrindo que existem crenças que estão limitando a gente crescer a partir dali. Então, é importante a gente descobrir onde
que eu estou enfrentando limitações na minha vida? Qual área ou quais áreas? Né? Qual é o pilar da minha vida que a coisa está engasgando? E quais pilares da minha vida que a vida está fluindo, está indo bem? Então é provável que nos pilares da vida que a vida está fluindo bem, é possível que, olha, as minhas crenças a respeito de trabalho também, olha, nossa, minha vida profissional está fluindo, está bem. Ah, minha vida afetiva tá mais ou menos. Então, que tipo de crenças eu carrego a respeito disso? Para a gente pensar sobre isso. A Dani está dizendo o seguinte: essa crença me bloqueou por muito tempo de achar que só seria feliz se outra pessoa mudasse. Ah, sim, Dani, sim. Às vezes a gente acha que a nossa felicidade depende do outro. É claro que quando a gente está convivendo com uma outra pessoa, relacionando, a nossa vida ela é co-participativa e o outro é co-responsável, mas não principal responsável. Quem é a pessoa principal pela nossa felicidade somos nós mesmos. E aí a gente tem que ter essa visão de que eu sou o principal responsável pela minha própria felicidade, pela minha própria vida, mesmo que eu esteja numa relação com alguém. Então é lógico, o que vem do outro vai me influenciar muito, ainda mais se é alguém que eu convivo, alguém que eu me relaciono, o meu cônjuge, alguém que eu tenho um relacionamento afetivo. Então o que vem da outra pessoa vai me influenciar, mas não pode me determinar. Porque eu sempre terei a capacidade de escolher. E eu sempre serei a principal pessoa responsável pela minha própria vida. Né? Então, vamos pensar o seguinte. É possível mudar as crenças? Sempre é possível mudar. Então, como é que a gente vai identificar as crenças que não são saudáveis? Então, vamos lá. Olha, presta atenção nisso. Como que eu identifico as crenças que não são saudáveis? Então, vamos pensar o seguinte. Quais que são aqueles assuntos da vida, quais que são aqueles assuntos que quando aparecem me incomodam profundamente? São aqueles que eu tenho assim, irque. Porque uma coisa é eu falar assim, olha, eu não tenho afinidade com esse tipo de assunto. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando eu penso naquele tema, aquilo assim me embrulha o estômago, aquilo me incomoda, mexe com as minhas emoções. Que tema é esse? Vai lá e escreve. E agora exercício de autoconhecimento. Você vai então tentar entender, você vai se perguntar, mas por que esse tema me incomoda tanto? Por que eu quero fugir desses assuntos? Por que eu tenho essa irca desses assuntos, desses temas? A Elisângela está falando assim, isso daí me faz pensar como é que eu estou influenciando as outras pessoas. Isso. Elisângela, olha, é super importante essa questão. A gente fica achando assim, eu vivo a minha vida e dane-se para os outros, eu sou responsável por mim. Mais ou menos. Porque a partir do momento que eu convivo em sociedade com outras pessoas, o que eu faço, eu influencio outras pessoas. E aí, num sentido mais amplo de mentalidade, de ética, eu também serei corresponsável por aquilo que eu gerar de influência nos outros. Então é importante a gente pensar nisso. Se eu estiver gerando algo que seja positivo, tudo bem. Mas e se eu estiver gerando algo que vai ser ruim para o outro? Eu também, de alguma forma, serei corresponsável por isso. É bom a gente ter essa visão de consciência, esse é o nível de consciência mais amplo. Porque isso é legal a gente ter essa visão. Né? Então, primeira coisa, tenta compreender dentro dos temas que mais te incomodam. Por que você quer fugir deles? Por que eles mexem tanto com você? Se questione, se pergunte. Não desista disso. Então, a questão não é fácil, mas é possível. Se você quer mudar, você vai ter que dedicar um pouquinho de tempo. Mas olha, vale muito a pena. O tempo que você gastar é para a sua vida. Invista nisso. Você está investindo no seu futuro, num futuro melhor, num futuro mais livre, num futuro mais amplo. É sobre isso que nós estamos falando. Se são crenças limitantes, quer dizer que elas limitam a sua vida. Crenças mais abertas e saudáveis expandem suas fronteiras, expandem até onde você pode ir. É sobre isso que a gente está falando. Então, uma questão que é muito comum de acontecer e que a gente então pode identificar uma crença que limita. É quando a pessoa fala assim, mas eu sou assim mesmo.
Onde que você fala, eu sou assim, e ponto final, do tipo, ah, nossa, eu não consigo mudar isso. Aí tem uma crença limitante. Então vai e anota também. Qual área da vida ou quais situações você fala isso? Ah, eu sou assim mesmo. Ou em que situações você diz assim para você? Nossa, eu não consigo. Eu até quero, mas não consigo. Aí tem uma crença limitante. Tá percebendo como é que a gente pode encontrar as crenças? Quando a pessoa fala assim, eu quero, mas eu não posso. Não pode? Como assim? Em que sentido você não pode? Tenta identificar qual a crença está por detrás. Porque isso daí está apontando um desfecho que existe algo anterior. Então é para a gente fazer o caminho reverso, inverso, para identificar e conseguir localizar isso. Tem gente que fala assim, nossa, eu sinto que eu não mereço isso. Se você sente que você não merece, qual é a crença que não te faz ser uma pessoa merecedora de encontrar algo melhor? Para que você possa trabalhar. Quando a pessoa fala assim, ah, isso nunca vai mudar. Olha, o nunca vai mudar envolve uma crença que está se mantendo. A pessoa está encontrando na vida aquilo. Então tenta identificar qual é a crença. Então a primeira coisa para poder mudar uma crença, você tem que identificar a crença. Identifica a crença. Faça isso. Desse jeito aí. Respondendo a estas questões. Então, você fez esse primeiro exercício, você já identificou sua crença dentro dessas situações. Então, após identificar, você tem que ter clareza disso, então. Tenta entender o tanto que essa crença que você está carregando está limitando a sua vida, está te impedindo de você crescer, está te impedindo de você ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais feliz, uma pessoa que está limitada naquela área, mas que poderia se desenvolver muito mais. Quantas pessoas carregam um sentimento de que elas podem mais, mas por mais que elas se esforcem, parece que elas chegaram num limite que o esforço não faz com que elas avancem. O que está nisso daí? Uma crença. Uma crença limitante. Crença limitante. Então, pare e gaste um tempo nessa reflexão. Então, você já identificou a crença negativa, que precisa ser mudada, atualizada. Lembra do seu celular. Seu celular está sempre se atualizando. Por isso ele não trava. Se ele não faz as atualizações, ele começa a travar. Então imagina você. Por que você não vai se atualizar? Por que você não deve se tornar melhor? Então, faça esse exercício. Como é que seria a sua vida? É um exercício de projeção. Uma espécie de uma visualização terapêutica. Tenta se ver como é que vai ser a sua vida naquela área se suas crenças forem diferentes a respeito daquilo. Se você tivesse crenças mais abertas, crenças que te permitissem ir mais adiante, encontrar outros resultados, outras possibilidades, no que sua vida mudaria? O que você encontraria? Como que você se sentiria diante disso? Percebe? Então olha como é que é importante você fazer isso. Faça essa projeção. Se lance, se veja, sinta como se você já estivesse fazendo isso. Então, são etapas. Você identificou, você se vê no futuro já do jeito novo, do jeito melhor. Agora, você vai entender o seguinte. Lembra, a crença está no inconsciente. Ela busca se autorrealizar. Então, vai aparecer um lado que vai dizer assim, olha, você não pode. Ela não quer ser desinstalada, você não vai conseguir. Então ela quer se manter. Então lembra que para manter você vai ter que fortalecer a sua vontade. Então não existe mágica, existe consistência. Então você vai ter que criar algo novo naquele lugar, hábitos novos. Você vai ter que se permitir ter a clareza e continuar naquele caminho. Para quê? Lembra, tudo aquilo que está no inconsciente é aquilo que foi colocado ao longo do tempo pela repetição. Hábito, aquilo que está no automático. Então, para você criar uma crença nova, você vai ter que automatizar o comportamento novo. Haja do jeito novo, mesmo que a crença seja antiga. À medida que você vai agindo do jeito novo, você começa a instalar um programa novo. Mas ele só vai ser completado, essa instalação ou essa atualização,
a partir do momento que você continua. Então esse sentimento de sequência, de continuidade, ele precisa acontecer. Não tem milagre não. Ele precisa de tempo para ser incorporado, atualizado, para que depois ele saia automaticamente. Gente, o nosso tempo está acabando. Tem tanta coisa legal para a gente falar sobre isso, mas o principal era isso que eu queria trazer. Então, perceberam? Para a solução? Identifica, se veja no futuro e agora você se torna responsável por mudar isso. Como? Colocando algo novo no lugar, experimentando de um jeito diferente, tentando ver de uma nova maneira. E então, como é que foi para você? Dá para mudar as crenças então? Dá para dedicar um tempo? Faça isso. Porque a gente está falando da sua vida. O que são você dedicar alguns minutos por dia para que você encontre então resultados que vão afetar a sua vida ao longo de todo o tempo? Então, olha, não existe solução mágica, existe solução de consistência, de clareza, de continuidade, de boa vontade. A Simone, podíamos continuar numa outra oportunidade. A gente depois vai ter a oportunidade de voltar nesse tema. A gente tem muitos temas legais para continuar tratando. E esse é um deles que de tempos em tempos é possível da gente voltar. Porque, olha, a gente não encerrou o assunto. Tem muita coisa ainda dentro disso. Tá? O objetivo não é encerrar, não. O objetivo é a gente trazer a possibilidade dessa reflexão. Mas eu acho que a gente pode dar um start de mudança a partir daqui. Agora é a gente se comprometer com essa mudança e começar a fazer. Tá? A Dilei está agradecendo, a Áurea também, a Eliana, a Bina dizendo que precisa, todos nós precisamos. Então, gente, para você que acompanhou, muito obrigado. Se você acha que esse tema é legal, é interessante, compartilha. Volta lá depois, dá um like para o Instagram poder mandar mais, manda para outras pessoas, para a gente poder trazer mais pessoas para participarem com a gente das lives. É muito importante. Olha, as suas participações também são muito importantes. E olha, não se esqueça, continue mandando os temas, manda no direct. Manda por texto, manda por áudio, para a gente estar alimentando as nossas lives. A Sabrina está agradecendo, parabenizando. Muito obrigado. Gracinha, a Ellen. Gente, muito obrigado para todos vocês que participaram, tá? Uma alegria muito grande. Um beijo para vocês e até a nossa próxima live. Até lá.